Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Bom, finalmente a gente chegou no momento tão esperado por vocês, desde que a gente começou a falar de equação de segundo grau. Finalmente eu vou dar para vocês a ferramenta que vai permitir resolver qualquer equação de segundo grau, completa, incompleta, com B igual a zero, com C igual a zero, com ninguém igual a zero. Agora vocês vão ter realmente o santo graal que vocês tanto queriam, que é a tal da fórmula de Bhaskara. Porém, meus queridos, nem tudo na vida são flores e nada vem de graça. Então, eu não vou simplesmente dar a fórmula para vocês. A gente vai encontrar essa fórmula. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, quando estava na escola, quando estava no ensino médio, porque eu aprendi essa fórmula no ensino médio, eu não passei por essa etapa de descobrir a fórmula de Bhaskara, que depois, no finalzinho também, eu vou discutir com vocês um pouco que Bhaskara não tem muito a ver com essa fórmula, mas, né, a fama é dele, então vamos dar a fórmula para o Bhaskara. Eu vou fazer com vocês um passo a passo para mostrar como a gente chega até essa fórmula. E atenção, essa é uma das formas de se encontrar a fórmula resolutiva, que, assim, em alguns lugares ela é chamada fórmula resolutiva de equações quadráticas, tá? E aqui no Brasil a gente conhece por fórmula de Bhaskara. Nem todo lugar do mundo chama essa fórmula de Bhaskara, então cuidado. Se um dia vocês forem conversar com alguém de qualquer outro país, pode ser que você fale fórmula de Bhaskara e ele não entenda. Isso aconteceu comigo. Quando estava na faculdade, a gente tinha uma professora da Bulgária, pois é, e ela estava resolvendo um exercício e a gente disse, mas professora, a gente não pode utilizar a fórmula de Bhaskara? E aí ela falou, oi? Fórmula de quem? Então, para ela, isso era apenas uma fórmula resolutiva para equações quadráticas, tá? Então, eu vou usar alguns truques, algumas artimanhas matemáticas, tudo permitido, tá? Tudo dentro da lei matemática, tá tudo bem, ninguém vai descumprir nenhum combinado matemático aí, e a gente vai encontrar essa fórmula juntos. Tudo bem? Então, todo esse passo a passo, vocês também conseguem encontrá-lo na apostila, mas eu acho que é interessante a gente ir fazendo juntos e descobrindo formas de isolar X, porque, na verdade, é isso que a gente precisa, né? É isolar o nosso X, porque quando a gente resolve uma equação, a gente, na verdade, encontra a raiz dessa equação. E encontrar a raiz, na verdade, é isolar o X para ver qual é o valor de x que torna a nossa equação verdadeira. É isso que a gente tem feito desde que a gente começou o estudo de equações. Então, a partir de agora, a gente vai entrar no mundo das artimanhas matemáticas, todo o passo a passo é permitido, tá? E a gente vai chegar ao final desse vídeo, vocês vão ter em mãos a fórmula resolutiva de equação de segundo grau. Tudo bem? Bom, então chega de blá blá blá, vamos aqui para a nossa fórmula resolutiva. Então, vamos finalmente começar, tá? Partindo de onde? De onde a gente já conhece. Então, vamos partir da nossa forma geral. Só que agora, galera, tem uma coisa muito importante. Isso vai se tornar muito comum quando vocês forem estudar equações e inequações no ensino médio, que é colocar uma condição de existência para nossa expressão. Então, aqui ao lado, eu vou colocar aqui para vocês, ó. A gente vai ter que trabalhar com uma condição de existência que já foi colocada algumas vezes. A nossa condição de existência, ó, condição de existência. Para que isso aqui funcione, e isso vai ser importante no final, eu preciso que o A seja diferente de zero, tá bom? A gente já sabia disso, mas eu vou ter que colocar essa condição, porque lá no final eu vou precisar dar um dos últimos passos, ele depende dessa condição, ok? Legal. Então agora vamos começar a criar essas artimanhas matemáticas aí, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar isolar o meu x. Só que eu tenho dois x's aqui, ok? Eu tenho esse x quadrado e eu tenho esse x que está com o b. Tudo bem, vamos começar a trabalhar nessa expressão para que eu facilite que esses x eles fiquem
com um grau menor ou que ele fique sozinho, tá? Então, primeira coisa, quem está atrapalhando o isolamento do X, tá? Nessa fase de isolamentos, vamos isolar o X. Então, vocês concordam que o C é o mais fácil de tirar? Então, vamos tirar C. Se eu tiro o C desse lado, eu tiro o C desse lado, ok? Então, com isso, a gente vai ter o quê? Então, depois que eu tirar a C de cada um dos lados, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar ax quadrado mais bx, mais c menos c vai embora, é igual a menos c. Tudo bem? 0 menos c é menos c. Legal. Aí você vai falar, bom, e agora? Agora é que eu vou começar com as minhas artimanhas, tá? Confiem em mim. O que eu vou fazer pode ser feito e o que eu vou fazer vai dar certo, tá? Às vezes é uma questão de fé na Marina. Então, bota fé na Marina. A ideia é que eu consiga transformar o meu lado esquerdo da equação em um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, para que isso aconteça, eu vou ter que dar dar o pulo do gato aqui, ó. Acreditem que vai funcionar. Eu vou pegar o primeiro termo e o segundo termo e vou multiplicar os dois por 4A, tá? Então, eu vou multiplicar os dois termos por 4A, tá bom? Então, o que eu vou ter no final? Então, aqui, ó, esse foi o passo 1, que eu retirei C dos dois lados, e o passo 2, eu estou multiplicando por 4A. Então, vamos lá. Quando eu multiplico por 4A esse lado aqui, vamos fazer a distributiva, ó. 4A vezes ax quadrado mais bx é igual a menos c vezes 4A, concorda que é menos 4AC. Beleza? Beleza. Então, o que falta aqui? O que está atrapalhando? Vamos distribuir aqui, ó. 4A vezes ax quadrado, 4A quadrado x ao quadrado, mais 4A vezes bx, ok? E isso é igual a menos 4AC, ok? Você vai falar assim, Marina, tá piorando. Não, não tá piorando. Espera. Beleza. Então, de novo, a ideia aqui é transformar esse lado num trinômio quadrado perfeito, tá? Vou fazer mais uma coisa que vocês vão ver que vai funcionar muito bem para o que a gente precisa. Agora, eu vou somar b ao quadrado dos dois lados, tá? Somando b ao quadrado dos dois lados. Então, passo 3, ok? Passo 3. Quando eu somo b ao quadrado dos dois lados, vou colocar aqui o que aparece. 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado é igual a menos 4. Vamos colocar o b ao quadrado na frente, ó. b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, eu somei b ao quadrado dos dois lados. Presta atenção. Quando eu tenho uma equação, lembra quando vocês estudaram a equação lá no 7º ano, em que a gente brincava que a equação era uma balança? Tudo que eu faço de um lado, se eu fizer a mesma coisa do outro, essa equação continua valendo. Tudo bem? Por isso que eu posso somar, subtrair, multiplicar do jeito que eu quiser. Não é claro que não é do jeito que eu quiser. As regras têm que continuar sendo observadas. Mas tudo que eu fiz até agora está dentro das nossas regras, ok? Então, o que eu tenho aqui agora? Você fala, nossa, Marina, tem um negócio muito pior. Presta atenção em mim agora. Eu tenho um quadrado, eu tenho outro quadrado, eu tenho um número que aparentemente é um múltiplo de 2 aqui no meio. Vamos testar um TQP aqui? Vamos testar um trinômio quadrado perfeito? Olha aqui. Olha que marota todos esses passos que eu dei até agora. Qual é a raiz de 4, a raiz quadrada de 4a quadrado x quadrado? Bom, essa raiz aqui é 2ax, ok? E essa raiz aqui é b.
Quando eu multiplico isso aqui por 2, vai dar quanto? Ó, vai dar exatamente o cara do meio. Então, agora eu tenho o que aqui? Eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Ok? Beleza. Então, eu vou escrevê-lo na forma fatorada. Escreve o TQP na forma fatorada. Ó, esse cara aqui é um TQP. Atenção, só o lado esquerdo. Deixa o lado direito quietinho. Deixa o lado direito do jeito que ele tá. Reescreve esse cara na forma fatorada. Então, eu vou pegar a raiz do primeiro mais a raiz do segundo e vou elevá-los ao quadrado. E isso é igual a quê? Ao lado direito. Ok? Tudo bem? Legal. Agora, bom, eu tenho 2ax mais b ao quadrado é igual a b quadrado menos 4ac. Eu quero sumir com esse quadrado aqui. É como se vamos supor que eu estivesse extraindo a raiz quadrada dos dois lados, tudo bem? Então, se eu extrair a raiz quadrada desse lado e a raiz quadrada desse lado, deixa eu só dar um espaçozinho maior aqui para a gente ter espaço para desenhar essa raiz. Ó, observem uma coisa, quando eu extraio a raiz dos dois lados, eu continuo mantendo a verdade na minha equação, mas tem um detalhe. Isso aqui não é uma equação de segundo grau? Então, eu preciso de duas raízes. Por isso que eu vou tirar mais ou menos a raiz do lado direito, tá bom? Por que que eu fazia isso mesmo quando eu resolvia qualquer equação de segundo grau? Porque eu preciso de duas raízes, tá? Então, quando eu extrair a raiz, eu vou extrair mais ou menos a raiz desse lado direito aqui, porque eu preciso de dois valores possíveis. Beleza, então depois desse passo aí, quem vai sobrar? Bom, a raiz desse cara é 2ax mais b, tá? A raiz dele. E isso é igual a mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tá? Deixa eu fazer melhor aqui para vocês. Então, eu tenho... Agora, observe que agora tá fácil de isolar o meu x. Porque era isso que a gente estava buscando, né? Agora, vamos terminar essa equação, então. Vamos isolar o x, vamos jogar todo mundo para lá. O primeiro que eu vou tirar daqui é quem? Eu vou tirar b dos dois lados, tá? Aí vai me sobrar o quê? 2ax é igual a menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac, tá? De novo aqui, vou fechar essa raiz mais para frente. Ok. Tá? E agora? Agora vem a parte em que eu preciso da minha condição de existência. Um dos grandes mandamentos da matemática é não dividirás por zero. De acordo? Se o meu A fosse zero, eu poderia fazer esse último passo aqui, que é dividir ambos os lados por 2A? Eu não poderia. Só que como o meu A não é zero, eu posso. Tá bom? Então, a minha condição de existência permite que eu divida os dois lados por 2A. 2A dividido por 2A é 1. Meu x ficou sozinho. E aqui, quem sobrou? Sobrou menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2A. E essa, meus amigos, era a fórmula que vocês tanto queriam aprender. Essa é a fórmula resolutiva para equações quadráticas. Com isso aqui, você resolve qualquer equação de segundo grau, tá? Observem, o x depende de quem? Ele depende do b. Quem é b? É o cara que acompanha x. Quem é a? É o cara que acompanha x quadrado. E quem é c? É o cara que é o termo independente. Então, se eu souber quem é A, quem é B e quem é C, eu resolvi qualquer equação de segundo grau. Ok? Só tem alguns detalhes que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Ó, eu vou repetir, tá? Aquela fórmula aqui.
E eu vou fazer alguns b ao quadrado menos 4ac. Eu vou fazer alguns comentários a respeito dela, tá? Então, essa aqui é a tal da fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Bhaskara, ele era um cara muito inteligente que viveu há muito tempo, antes mesmo das pessoas saberem o que era uma fórmula, tá? Então, pouco se sabe sobre exatamente o porquê que essa fórmula foi atribuída a Bhaskara. Não foi ele que descobriu a fórmula nem nada do tipo. Mas, como ele foi um matemático importante, estudioso importante, a gente chama essa fórmula de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara, como uma homenagem a ele. Quem tiver interesse, depois pode pesquisar um pouco mais a respeito de quem foi Bhaskara. Não é um nome muito citado na internet, mas que dá para a gente achar algumas coisas sobre ele. Nessa fórmula, a gente tem algumas particularidades, tá? Convencionou-se que a gente tem uma fórmula dentro da outra. Essa formulazinha aqui de dentro, ó, esse b ao quadrado menos 4ac, a gente chama ele de discriminante, tá? Ou a gente usa a letra grega delta para dizer que esse cara aqui, ele é uma fórmula dentro da outra. Então, a gente tem que, quando eu digo delta, eu estou querendo dizer b quadrado menos 4ac. E esse cara aqui a gente chama de discriminante. Discriminante, tá? É só porque daqui para frente, esse discriminante, ele vai ser importante para a gente. Por quê? Porque ele vai dar muita informação a respeito das nossas raízes, tá? Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Hoje, o que a gente precisa? A gente precisa saber que quando vocês olharem para a fórmula e ela estiver escrita desse jeito, vocês não precisam achar que eu ensinei errado. É muito comum aparecer dessa forma a fórmula de Bhaskara. Onde delta igual a b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Então, por enquanto, o que eu quero? Eu quero que vocês mantenham a fórmula de Bhaskara do lado e a gente vai treinar. A gente vai resolver algumas equações usando a fórmula de Bhaskara. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é calcula o discriminante, coloca na fórmula. Ainda está perdido? Vamos fazer um exemplo? Eu vou fazer com vocês um exemplo utilizando a fórmula de Bhaskara numa equação de segundo grau completa, e aí a gente vai treinar alguns exercícios com várias formas, com a equação completa, equação incompleta, e aí a gente vai ver o que acontece, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo numérico. Bom, então aqui está o nosso exemplo numérico, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer, antes até de recordar qual é a fórmula de Bhaskara, é dizer qual é A, qual é o B, qual é o C da nossa equação. Quem é A, quem é B e quem é C. Primeira coisa que a gente vai se acostumar a fazer é procurar quem é A, quem é B, quem é C, tá bom? Quem é A? Bom, A é o número que acompanha o x quadrado. Se não tem ninguém, cabe um 1 aqui. Então, o A é 1. Legal. Quem é B? Bom, o B é o cara que acompanha o x. Presta atenção. O B tem que ter um sinal, tá? Então, o B, nesse caso, é menos 5, ok? E o C? O C é mais 6, então eu não preciso colocar o mais. O C é 6. Agora, a gente vai relembrar qual é a fórmula de Bhaskara. Não lembra? Usa a colinha, não tem problema. Pode usar por enquanto. Vocês vão usar. Quando vocês estiverem bem cansados de usar, vocês vão ver que vocês não precisam mais da cola. Então, vamos aqui colocá-la aqui ao lado. X é menos B, mais ou menos a raiz. Eu vou colocar a raiz de delta sobre 2A. E aqui eu vou colocar a formulinha do delta, tá? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Legal, então a gente sabe a formulinha.
Primeiro, para poder calcular esse aqui, eu preciso do delta. Então, primeiro a gente vai calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Legal. Então, delta é quanto? Quem que é b? É menos 5. Então, é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, vamos lá. Delta é igual menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o meu delta deu 1. Legal. Agora, eu vou pegar o delta e vou colocar onde? Na minha fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual menos b. O b é menos 5. Então, é menos 5 mais ou menos. Quem é raiz de 1? Vou colocar no lugar de delta, eu vou colocar 1. Tá bom? Vou fazer um passo a passo, então. 2 vezes a. A é 1. Bacana. Menos 5, menos multiplicado por menos dá mais 5, mais ou menos raiz de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, 2. Aí você vai falar, nossa, Marina, não sei fazer conta com mais ou menos. Veja, não é uma conta com mais ou menos. O que eu estou dizendo aqui? Eu tenho duas operações ao mesmo tempo. Então, eu tenho um 5 mais 1 e um 5 menos 1. Observe, se eu usar os sinais separadamente, eu vou encontrar dois valores. Quantas raízes eu preciso ter numa equação de segundo grau? Duas. Então, quer dizer que eu vou ter um x1 quando eu uso 5 mais 1 sobre 2, e eu vou ter um x2, que aparece quando eu uso o 5 menos 1 sobre 2. Percebe que, nesse caso, eu consigo retirar as duas raízes que eu preciso. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. E 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tenho um x igual a 3 e um x igual a 2. Sabe o que isso significa? Que x igual a 3 é raiz da minha equação e x igual a 2 é raiz da minha equação. Não está convencido de que tudo que eu fiz deu certo? Tudo bem. Eu disse que raiz era o valor que tornava a minha equação verdadeira. Para acabar o vídeo de hoje, a gente vai trocar para x igual a 3. O que acontece? Bom, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3. Eu estou só trocando o meu x por 3, tá bom? 3 ao quadrado, 9, menos 5 vezes 3, 15. 9 menos 15, menos 6. E menos 6 mais 6 é 0. Bateu? Bateu. Então, x igual a 3 é raiz. E x igual a 2? Para x igual a 2, de novo, no lugar do x eu coloco 2. Então, eu vou ter o quê? E isso tem que ser igual a 0. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Então, o meu 3 é uma raiz e o meu 2 é outra raiz. Então, eu posso voltar aqui e escrever finalmente que a solução da minha equação são os valores 2 e 3. Ok? Então, o que que eu consegui fazer? Só verificando quem é A, quem é B, quem é C, utilizando a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, eu consegui calcular os meus dois valores de x para os quais a minha equação é verdadeira. Ok? Galera, então, esse vídeo foi um vídeo para mostrar para vocês como é que a gente obtém a famosa fórmula de Bhaskara. Não é comum que os professores eles mostrem para vocês como chegar nessa fórmula. Marina, existem outras formas de fazer isso? Existem. Muitas delas têm passos muito mais complexos do que vocês conseguiriam entender agora.
tá? Quem quiser procurar outras formas, me trazer, se quiser discutir, a gente pode fazer isso. Mas eu acho que vocês entendendo mais ou menos como a gente chegou nessa fórmula, vai ficar mais fácil vocês lembrarem dela depois. Não fiquem preocupados em decorar ela agora, tá? Tentem usar, tenta fazer o exercício sem olhar para a fórmula às vezes, e aí, deixa eu escrever a fórmula, ver se eu lembro. Aí você olha, tá, lembrei. Aqui eu errei um sinal. Muito cuidado com os sinais. Entendam o que esse mais ou menos significa, tá? Ele te dá dois valores possíveis, então um valor vai sair da operação positiva e um vai sair da operação negativa, e dessa forma vocês conseguem encontrar as duas raízes. A gente vai fazer um estudo do discriminante no próximo vídeo, que vai ajudar muito vocês na hora de definir se a raiz é simples, se a raiz é dupla, se não tem raiz real, se tem raiz real, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Vocês finalmente chegaram ao ponto que vocês queriam, que era a fórmula de Bhaskara, e eu acho que é um momento muito importante, sim, na vida escolar de vocês, na parte matemática. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem me perguntar, podem me procurar. Esse é um assunto que eu gosto muito de ensinar e muito de conversar sobre. Tá bom? Então, a gente se vê na live. Até o próximo vídeo e bons estudos.